Olá, leitores e leitoras! Hoje vamos falar sobre um tema um pouco diferente. Não vamos falar sobre resenha, não vamos falar sobre leitura. Hoje nós vamos falar sobre preconceito literário. Quer falar sobre isso? Vem comigo! Então, preconceito literário. O que é o preconceito literário? Quando se fala em preconceito literário, normalmente as pessoas levam muito para aquele lado assim. O que eu tô lendo, o que o fulaninho lê e qual é o preconceito que eu tenho com relação ao fulaninho que lê, ou com relação ao fulaninho que não lê, ou com relação ao que os fulaninhos leem. E isso, gente, é complicado. Mas a ideia desse vídeo aqui não é falar exatamente sobre isso. Eu tento, tá? Eu tento não julgar ninguém pelo que a pessoa tá lendo. Eu já ouvi comentários bem estranhos sobre o tipo de coisa que eu gosto de ler. Porque assim, a Juliana gosta de ler romance de época. Ai, porque ela vive lá naquela fantasia daquela época, que aquela época era maravilhosa. Que, nossa, no período medieval, ai, na Idade Média, ai, se ela soubesse o que as pessoas realmente passaram, o que acontecia naquela época, nunca que ela ia ver todo esse romance, né, dentro dessa época. A verdade é que sim, eu sei, sim, eu já pesquisei bastante sobre a Idade Média, sobre o período elizabetano, sobre a Era Vitoriana, sobre todos os momentos da história. Eu já fiz o ensino médio, então eu li bastante sobre isso, eu aprendi sobre isso, e eu sei que naquela época não era fácil. Eu sei que provavelmente se eu tivesse nascido naquela época, eu morreria ainda criança, né, porque eu sou pobre, e, né, pobre naquela época, eu tinha 15 filhos pra ver se vingava 3. Então assim, eu sei que era uma época difícil. E muita gente me julga que fala que eu vivo no mundo da lua, no romance de época. E aí, tem pessoas que falam assim, ai, né, deveria ler outras coisas, deveria ler coisas diferentes. E às vezes eu acabo lendo alguma coisa de terror, alguma coisa um pouco mais... E aí as pessoas julgam assim, que coisa mais estranha, ela lê romance de época e ela lê coisa de terror e... Que é isso? O que é isso? E eu entendo. Às vezes eu também julgo algumas pessoas. Quando eu vejo alguma pessoa lendo algum livro que eu considerei assim muito tosco e a pessoa dando risada, eu penso, nossa, tá conseguindo rir dessas piadas toscas, dessas tiradas toscas desse livro, né? E aí às vezes, sabe quando a gente vê uma pessoa assistindo Jackass? Hoje em dia nem é mais moda, né, Jackass. Aí você vê a pessoa assistindo Jackass e você pensa assim, credo, tá rindo disso. Tipo, os caras são sádicos e a pessoa tá rindo disso. Que tipo de pessoa é essa? Sempre rola um preconceitinho. A gente sempre tem aquele preconceitinho enraizado. Mas hoje, nós vamos falar sobre os meus preconceitos literários. Sim, porque, né, estou aqui disposta a abrir o meu coração e contar pra vocês que durante a minha trajetória de leitora, eu tive muitos tipos de preconceito. Sim, eu tive. E eu ainda tenho. No final desse vídeo eu vou contar um preconceito pra vocês que ainda pega às vezes. Mas eu vou deixar pro final porque eu sei que isso vai virar crítica. Então vamos lá. Quando eu era mais nova e eu comecei a ler, vou contar uma breve história aqui do que eu comecei a ler. Quando eu era mais nova eu não gostava muito de ler. Minha mãe sempre incentivou muito a leitura e isso eu não posso falar nada dela, porque ela sempre incentivou muito a leitura. Um certo dia, meu tio Isaac deixou uma caixa, sabe aquelas caixas de mercado? Meu tio tinha muito livro em casa, então ele separou vários livros, foi na casa da minha mãe e deixou essa caixa lá. E ele falou assim, Zane, tô aqui pra você, pros seus filhos, leiam, né? Veja se as crianças querem ler alguma coisa. Dentre os livros, tinha um livro lá chamado Amor Selvagem. Nossa, Amor Selvagem. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem. E hoje em dia eu não tenho esse livro e assim, gente, eu gostaria muito de ter esse livro. Um dia se eu achar ele pra comprar em algum sebo, é bem difícil achar esse livro, mas se eu achar em algum sebo alguma coisa, com certeza eu vou comprar. E aí, a minha mãe foi separando os livros e falou, opa, este aqui não. E aí ela guardou. Durante o momento que ela foi trabalhar, eu peguei aquele livro e durante a noite eu lia com a lanterna. Sim, porque eu não podia ler aquele livro, né? E aí foi bem aquele livro que eu quis ler. O livro é dessa grossura, assim. E, sei lá, ele é pequenininho, sabe? Esses romances de banca, assim. Ele é comprido, assim, mas é dessa largura. Eu acho que ele tinha umas 600 páginas, uma letrinha, assim,
E eu lendo lá, né, aquela luzinha da lanterna. Então assim, é um livro que é um livro hot, não é um livro pensado para criança, mas foi através desse livro que eu comecei a gostar de leitura. E aí, bem, né, comecei a gostar de leitura, comecei a ler outras coisas, e aí eu comecei a ler umas coisas assim, né, pra época eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, eu comecei a ler O Vermelho e o Negro de Stendhal. Eu li Germinal, que foi um livro assim que até hoje pra mim foi muito marcante, porque eu lembro que eu terminei de ler ele, era 3 horas da manhã e eu estava chorando, né? Então eu passei as últimas 30 páginas chorando. E então, o que acontece? O hábito da leitura, o amor pela leitura, ele acontece de formas diferentes para todas as pessoas. E no meu caso foi assim que aconteceu pra mim e talvez pra alguém que tá aí do outro lado também. Se for o seu caso, deixa aí nos comentários. E aí, depois disso, eu comecei a ler muitas coisas e eu passei a virar uma rata de biblioteca. Porque ler era viver histórias que eu não poderia viver no meu dia a dia. Eu não poderia... Então, ler pra mim era uma coisa que me transportava pra outros lugares. E eu tava fazendo coisas, eu tava vivendo coisas. Eu conseguia ter todos aqueles sentimentos e viver tudo aquilo lendo. E pra mim era maravilhoso. O que aconteceu? Como eu comecei a ler clássicos e comecei a ler romances mais hot, e daí comecei a misturar tudo. Aí eu li um livro chamado Pássaros Feridos, que também era enorme, e era um livro que contava desde, acho que 8 anos da menina até a hora que ela morre lá no final da vida dela, e tem guerra, e tem tudo. Então assim, foi uma mistura muito grande. Vamos aos preconceitos, né? Já tô me perdendo aqui nas minhas... já tô me perdendo um pouco aqui, vamos voltar aos preconceitos. Por conta de tudo isso, por conta da minha trajetória na leitura, eu acabei desenvolvendo alguns preconceitos. Quando eu era mais nova, os livros nacionais que eu li, eu não gostei. Não é que eu achasse que os livros nacionais tinham uma escrita ruim, mas a minha experiência com livros nacionais foi ruim, foi bem ruim. E eu acabei lendo livros que eu achei toscos, sem graça, porque quando eu não conseguia entender o significado daquilo, dado o fato de que eu era muito nova, eu simplesmente comecei a categorizar assim: livros nacionais, livros internacionais. Então, esse livro aqui, quem que escreveu esse livro aqui? Deixa eu ver o nome do autor. Opa, esse aqui é um nome, né, diferente. Deixa eu ver. Esse aqui é um livro brasileiro. Esse aqui não é um livro brasileiro. E aí eu comecei a desenvolver uma preferência pelos livros internacionais. E aí eu desenvolvi um preconceito com os livros nacionais. Por quê? Porque como eu li muito livro nacional que eu não gostei, eu acabei entendendo que todo livro nacional era ruim. E aí, né, não gostava de nada. Beleza. Passou os anos e eu carreguei esse preconceito comigo longos anos. Não foi uma coisa assim que rapidinho acabou. E aí veio a fase das leituras obrigatórias, daí veio a fase do vestibular. E aí na fase do vestibular eu me deparei com várias obras nacionais. Quem já prestou vestibular, né, UFPR, blá blá blá. Eu sou aqui de Curitiba, Paraná, então UFPR, sabe que as obras são nacionais. E aí eu me deparei com alguns autores que foram assustadores para mim. Eu li Augusto dos Anjos, eu li alguns autores, na época do meu vestibular, eu li alguns autores, alguns livros que eu li que eu realmente continuei não gostando, e alguns livros que eu li que eu falei, o que é isso? Que mundo é esse? Até hoje eu tenho medo de alguns autores que eu li na época do vestibular, porque eu li um livro, eu tenho quase certeza que é Augusto dos Anjos, mas eu vou dar uma olhadinha, e se não for eu vou deixar o nome aqui do autor. Mas foi um livro, assim, tão assustador pra mim, que tratava de preconceito, mas de um jeito, assim, tão... Não sei nem explicar pra vocês. Mas eu vou deixar o nome da obra aqui, vou deixar o nome do autor, qualquer coisa vocês dão uma buscadinha lá, pegam a sinopse, e aí vocês veem do que se trata. Mas... E aí eu passei a não gostar mais ainda. E aí quando eu entrei na faculdade, o que aconteceu? Tudo que eu lia era internacional. Por quê? Porque os grandes autores na área de economia são internacionais. Então, eu acabei levando esse preconceito comigo um longo pedaço da minha vida.
Durante a faculdade eu parei de ler qualquer coisa que não tivesse a ver com a faculdade, porque eu fiquei tão atolada, tão afogada na faculdade, que eu não conseguia ler mais nada. Na verdade, eu deixei de gostar de ler. Eu passei a achar que leitura era um sacrifício extremo. E aí, a faculdade acabou, né? A faculdade acabou. E aí, aos poucos, eu fui voltando para os meus hábitos de leitura. Eu fui voltando a ler romance de época, que era o que eu gostava, né? E romances e livrinhos mais, né? Assim. E aí eu voltei a comprar livro igual uma maluca, e aí eu voltei a ler igual uma louca, e aí os números de livro foram subindo, e depois eu me casei, e eu tive filho, e eu continuei lendo, e assim, essa é a minha vida. Tá. Agora, o que aconteceu? Esse meu preconceito, ele foi sendo destruído por mim mesma. Eu comecei a pensar assim, poxa, eu gostaria de ler autores nacionais. E aí eu simplesmente comecei a lê-los. Olha que simples, não é? Passei tanto tempo acreditando que tudo que era nacional era uma bosta, e aí de repente eu falei, vou ler nacionais. E eu comecei a ler, e aí eu descobri a Babia Sete, que é uma autora que eu adoro. Eu descobri várias autoras agora no Kindle Unlimited, que são autoras que escrevem muito bem, que são incríveis, como a Nara Mestre, a Julie Lopo, a Silvana Barbosa. Então eu comecei a ler romance de época, e aí eu comecei a ler no Wattpad, e comecei a ler, por exemplo, a S.G. Fidelis, que é a Sarah, que escreveu O Ogro e a Louca, e amei a história dela, amei tudo. E aí esse meu preconceito, ele simplesmente foi só desaparecendo. E ótimo, agora eu leio de tudo, eu leio nacionais, eu leio internacionais, eu leio tudo que aparecer e tá ótimo. E a vida é linda e a gente pode ler qualquer coisa. Agora vamos falar sobre um preconceito que eu ainda tenho. Eu nunca fui muito fã de autoajuda, mas eu li Augusto Cury e eu gostei bastante da abordagem dele, da forma como ele escreve, da forma como ele se posiciona, simplesmente de tudo. Amo o cara, eu já li Ansiedade, eu li vários livros sobre ele, adoro a ideia das janelas killers, acho o máximo. Tinha preconceito contra pessoas que liam autoajuda, eu achava que pessoas que liam autoajuda provavelmente tinham algum tipo de desequilíbrio, e depois eu descobri que na verdade todos nós temos algum tipo de desequilíbrio. Ninguém é 100% equilibrado, e quem acredita que é, provavelmente são os mais desequilibrados. Isso é fato, não tem jeito. Todo mundo precisa de terapia? Sim, todo mundo precisa de terapia. Todo mundo faz? Não. Eu faço? Não. Por quê? Porque eu não tenho como pagar. Ah, simples assim. Terapia é um troço caro pra caramba. Eu gostaria de fazer, mas eu não tenho grana, então, né? A gente não faz. Mas a gente lê, a gente tenta absorver o máximo que a gente consegue de todas as pessoas do YouTube que estão aí pra nos ajudar. Uma das pessoas que eu vejo bastante, que eu acho o máximo, é a... agora fugiu o nome dela. Mas é Raoni? Eu vou deixar aqui também escrito o nome dela, porque nesse momento fugiu, mas eu sempre assisto os stories, vejo os vídeos dela e ela me ajuda muito a me reconstruir, a me desconstruir, me construir de volta. É maravilhosa, ela é maravilhosa, eu vou deixar depois aqui pra vocês, ela tem um livro. Se eu não deixar aqui no vídeo, eu vou deixar ali embaixo nas descrições. Tá, preconceito que eu ainda tenho e que eu preciso realmente vencer. Vamos falar sobre essa parte vergonhosa. Existem alguns livros que tratam um pouco mais da questão de espiritualidade. E aí, eu tenho preconceito. Por quê? Medo? Talvez. Parte do meu preconceito é o medo. Parte do meu preconceito é o fato de eu simplesmente não entender algumas coisas e não fazer parte do meu cotidiano em si. Então, quando são livros que tratam de espiritualidade, de religião, eu tenho um pouquinho de um pezinho atrás. Mas eu vou falar pra vocês uma coisa. Teve um livro que a minha vontade é tão grande de ler, que mesmo sendo um livro que... Porque assim, algumas pessoas me disseram que esse livro ele trata de religião, mas outras pessoas me disseram que não, que é só questão cultural. E aí vem aquela coisa, né? Onde é que religião e cultura são duas coisas diferentes? É difícil, né? Mas é um livro que eu quero ler bastante. E eu vou deixar o livro aqui pra vocês verem. E já saiu inclusive o livro 2. E assim, as capas são incríveis. Esses tempos atrás a editora deixou algumas páginas pra folhear no story, sabe? Você segurava e ficava lendo, segurava a próxima página e lia.
e eu achei bem interessante, achei a história muito interessante e quero bastante ler esses livros, mesmo que algumas pessoas tenham falado que isso envolve questões religiosas um pouco mais pesadas. Ainda assim eu gostaria de ler. E esse é um preconceito que eu ainda tenho. Então assim, livros que envolvem religião é uma coisa que pra mim ainda é difícil. Eu espero com o tempo resolver isso. Eu espero com o tempo abandonar esses preconceitos, porque preconceito nunca é bom. Preconceito sempre é limitador. Sempre que você tem um preconceito, acredite, você está limitando a sua capacidade de absorver conhecimento. Quando você tem um preconceito contra uma pessoa, você está limitando a sua capacidade de interagir com outras pessoas. Quando você tem um preconceito contra um livro, você está limitando a sua capacidade de aprender alguma coisa com aquele livro. Então o preconceito nunca é bom. Só que a gente precisa vencer o preconceito aos poucos, a gente precisa se desconstruir, se reconstruir. Como uma pessoa diferente, como uma pessoa que... E tem muito preconceito que vem de berço e tem muito preconceito que a gente carrega sem nem mesmo perceber. E quando a gente percebe, faz parte do nosso crescimento pessoal lutar contra aquilo, ser diferente, se tornar uma pessoa diferente. E é isso. Esse vídeo vai ficar enorme, mas tudo bem, sei lá. Se alguém assistiu até o final aqui, coloca lá embaixo na hora que for comentar, coloca hashtag contra preconceito e vai ficar bem legal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.